Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Tramontana Consórcios aqui no YouTube. Antes de mais nada, já te inscreve aqui no canal, deixa o teu like. Se é a primeira vez que você está vindo ver um vídeo nosso, saiba que a gente faz isso de maneira objetiva, descontraída e bastante clara sobre esse segmento que mais cresce no Brasil. Aqui a intenção não é dizer o que é certo, o que é errado, é simplesmente apresentar como o consórcio funciona e deixar que você decida se é para você ou se não é. O assunto de hoje é sobre quitação de financiamento através de um consórcio. Essa é uma busca que cresce a cada mês e eu não estou dizendo de agora, de muito tempo atrás. E com a taxa Selic lá nas alturas, ainda mais. Então, se você quer entender como quitar um financiamento através de um consórcio, esse vídeo é para você e eu vou contar como é que funciona. Pessoal, esta busca de quitar o financiamento através de um consórcio, ela vem aumentando mês a mês. E em 2025 talvez tenha dado um boom, porque a alta da taxa Selic ela vem acontecendo de 3 em 3 meses nas reuniões do Copom. A última nós passamos está em 14,25 e há uma tendência que em maio, na próxima reunião do Copom, ela aumente ainda mais. Então as pessoas estão cada vez mais preocupadas de como fazer para suas dívidas diminuírem. E é bastante simples, através de um consórcio eu consigo sim fazer a quitação do meu financiamento imobiliário. Existem alguns cuidados que precisam ser tomados, mas eles também são bem básicos e bem simples. Então esse vídeo ele vai ser mais para te apresentar quais são as vantagens de se fazer isso, porque o como fazer é muito fácil. Por exemplo, o Elvio, vou usar ele como exemplo. Antes eu usava o João, o Mário, o José, agora é sempre o Elvio, que é o nosso cinegrafista, que é quem cuida de todo o marketing da Tramontana Consórcio. Parabéns para ele, porque modéstia uma parte, o nosso marketing ele é muito bom. Ele está aqui fazendo um coraçãozinho aqui atrás. Mas vamos lá, deixa de bobagem. O Elvio ele tem um financiamento lá do seu imóvel e ele tem o seu consórcio. E ele está fazendo os investimentos todos os meses até que ele foi contemplado. E agora ele quer fazer a quitação, porque ele olha lá para o seu financiamento, vê que falta muito tempo e que as parcelas são muito mais altas, olha para o seu consórcio, vê um prazo muito mais curto, parcelas muito menores e quer entender como que se faz isso. É super simples, se faz através de uma ferramenta que nós chamamos, inclusive é uma lei federal, de interveniente quitante. O Elvio vai lá no seu banco financiador, vai pedir o extrato de quitação do seu financiamento na data X, Y, Z. Esse extrato de quitação vai ser entregue junto à administradora. Obviamente, não é apenas esse extrato de quitação que vai ser liberado para a administradora. Vai ser feita, obviamente, toda uma análise de cadastro do Elvio, análise de renda, análise de restrição de crédito, vai ser feita uma vistoria no imóvel, mas isso não muda, isso seria até para uma compra de imóvel. Tudo isso vai ser feito igual. A administradora faz, entende que o imóvel segue os critérios adotados pela administradora para ser legível, e então vai fazer a quitação direto para o banco financiador. Esse é um detalhe importante, não é um valor que entra para o Elvio e o Elvio faz a quitação de financiamento. Não. Quem vai fazer essa quitação é diretamente a administradora responsável pelo consórcio para o banco financiador e tomando aquela alienação do imóvel para ela. Então o Elvio nesse momento ele não recebe os valores, quem recebe é o banco financiador e a partir desse momento o Elvio já não tem mais um imóvel financiado e está respirando um pouco mais aliviado, porque agora o imóvel dele está atrelado a um consórcio. Então você vê, a transação ela é simples e fácil. O primeiro cuidado é que tanto o consórcio quanto o financiamento precisam estar em mesma titularidade. Não vai servir se você quiser comprar um imóvel financiado por outra pessoa. Aí o consórcio ele não vai aceitar. Aqui a gente está falando de quitação de financiamento. Então eles precisam sim estar no mesmo CPF. Certo? Outro cuidado que precisa se ter. Para imóvel, isso é geral. 99% das administradoras, eu nunca gosto de dizer 100%, porque seria até muita pretensão conhecer todas as administradoras no seu detalhe. A gente está falando aí de mais de 120 no Brasil, mas 99% eu fico mais seguro de dizer, vão aceitar a quitação do financiamento do seu imóvel
e isso está tranquilo. Para automóvel, já há uma mudança bastante considerável. Esse número talvez reduza para 40% de administradora, 30% de administradora, que permite que o seu automóvel seja quitado através de um financiamento. Então tem que ter um cuidado. Se você está pensando em quitar um automóvel através do consórcio, se certifique que a sua administradora verdadeiramente aceita essa transação. Se ela aceitar, o trâmite é igual, vai acontecer da mesma forma, vai pedir o extrato de quitação, vai passar para a administradora passa o dinheiro, pega o automóvel para alienar e você agora mudou de dívida. Transação fácil e simples de serem feitas. Os principais benefícios aqui estão em relação ao custo que você vai ter para substituir essa operação. Hoje, para financiar um imóvel, os prazos mais habituais são 360, 420 meses, ou seja, nós estamos falando de 35 anos. O Elvio já vai ter mais de 70 quanto quitar esse financiamento dele. Então imagina, não é o que a gente quer lá para o nosso final, no nosso terço final de vida, ter uma dívida de um financiamento para ter que pagar, sem falar no alto valor da parcela por conta dos juros que são cobrados aqui no Brasil. O Brasil ele tem uma das maiores taxas de financiamento do mundo. Então hoje, para que tu financie, eu sempre uso um exemplo aqui de 500 mil, seguramente hoje, dia 22 de março de 2025, se eu for simular um financiamento, a gente tem aqui vídeos simulando financiamento, se eu for simular um financiamento de 500 mil, sem falar o alto valor de entrada que eu vou ter que dar, esse valor no final vai chegar em torno de 1.200.000, mais de 2 imóveis. E olha, 1.200.000 eu estou sendo bem conservador para ninguém me xingar aqui nesse vídeo porque eu falei mal de um financiamento, mas na verdade, só entre nós é que vai dar mais do que isso se eu for financiar um imóvel de 500 mil hoje. Então eu não quero lá no meu terço final de vida estar pagando um financiamento com alto custo, sabendo que eu vou ter pago quase 3 vezes o valor dele. Então o Elvio substitui o financiamento dele pelo consórcio. As grandes vantagens, os grandes benefícios estão no prazo. Lembra que lá no financiamento eu falei que o convencional são 360, 420, então 30, 35 anos. No consórcio, o prazo mais comum são 17 anos, 200, 220 meses. Então, se corta pela metade o prazo que o Elvio vai pagar o seu imóvel. Lembra, ele teria 70 anos lá, quando ele estivesse terminando de pagar o seu imóvel através de um financiamento, que ele vai estar na flor da idade, vai estar lá com seus 50, 55 anos, ainda vai estar um vovô garoto, podendo aproveitar bastante a sua vida. Então, o prazo é uma das grandes vantagens para se trocar um financiamento para um consórcio. Só aí, pensando até se o custo de parcela fosse o mesmo, já seria um alto ganho. Imagina 17 anos a menos para pagar por uma mesma coisa. Mas não, o custo, o valor da parcela, ele ainda vai ser menor. Eu sei, tem algumas pessoas que vão me dizer que no financiamento a parcela começa alta e ela vai diminuindo, enquanto no consórcio existe um indexador, geralmente um INCC, que a parcela começa menor e ela vai aumentando. Essas duas coisas são sim verdade, mas em diversos exercícios que a gente faz aqui, enquanto o financiamento começa alto e vai baixando, e o consórcio começa baixo e vai aumentando, quando elas se encontram, quando elas empatam, uma diminuindo e a outra aumentando, o consórcio já está terminando, vão ter mais 1 ou 2 anos, e o financiamento ainda vão ter mais 17 anos pela frente. Então, ainda que seja verdade, sim, o financiamento diminui, sim, o consórcio reajusta por conta do seu indexador, quando eles empatam, o teu financiamento ainda tem muito tempo, teu consórcio está quase terminando, é golaço, vale sim muito a pena. Sem falar que a gente precisa considerar a inflação. É verdade, o consórcio vai subir a tua parcela ao longo dos anos, não tem problema em dizer isso, porque o teu imóvel está sendo reajustado, o valor de mercado dele também está aumentando, se ele estiver sendo alugado por uma outra pessoa, o GPM está mantendo esses reajustes ainda maiores do que o próprio reajuste do consórcio, então tá tudo bem. Só que o poder da inflação faz com que a gente também reflita sobre algumas coisas, isso tem acontecido bastante nos últimos dias, nas últimas semanas, em conversas com os nossos clientes que questionam isso. Se a gente olha, por exemplo, se eu olho para 10 anos atrás e olho para a minha realidade agora,
através de muito trabalho, a minha realidade ela aumentou. As coisas estão melhores, os meus recebíveis eles estão maiores. E se eu olhar daqui a 10 anos, eles estão ainda melhores. Então eu prefiro hoje pensar na aquisição de um imóvel com uma parcela menor, sabendo que ela vai aumentar sim, mas sabendo que os meus recebíveis também vão aumentando, porque é o poder da inflação em cima do que eu recebo também. E fruto de trabalho, de capacitação, que você aí na ponta também faz. E no financiamento, eu preciso já estar pronto agora, do que eu estaria daqui a 10 anos para conseguir suprir um alto valor de parcela. Essa é uma reflexão que vale a pena trazer, porque ela faz muito sentido. Mas então, pessoal, para resumir o nosso vídeo, não se prolongar muito, é sim possível quitar o seu financiamento através de um consórcio, e eu faço votos que você pense verdadeiramente nisso, porque agora você já sabe que você vai reduzir o seu prazo, vai reduzir o seu custo, e com isso vai ganhar mais qualidade de vida lá no seu terço final, que é um momento onde a gente quer desfrutar sem incomodação uma vida inteira de trabalho. Então, corte o financiamento. Às vezes é necessário você fazer porque você não quer perder um imóvel. Tá tudo bem, não é sobre ser completamente contra o financiamento. Às vezes o consórcio não vai atender. Eu vi um imóvel dos sonhos, não posso esperar um consórcio. Tá tudo certo, financia. Só que em paralelo a isso, faz um consórcio, porque ele vai contemplar, e ainda que você tenha duas parcelas ao mesmo tempo, esse esforço vai compensar, porque no mínimo você vai ganhar 17 anos sem uma dívida que o financiamento te traria. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, você já sabe, aqui embaixo o nosso time ele responde rápido. Deixa a sua pergunta, que a gente, só se for final de semana. Final de semana talvez demore um pouquinho mais, mas na segunda-feira a gente chega aqui, já responde rápido. Se for dia de semana, você vai ver, já vai estar respondido. Deixe a sua dúvida aqui. Se quiser ter um entendimento ainda mais amplo, aí eu prefiro e sugiro que você nos chame no WhatsApp, porque aí a gente vai conseguir te dar um atendimento ainda mais aprofundado e bastante específico para o seu cenário. Não esqueça, deixa o seu like aqui e até o próximo vídeo.